Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um Café com Teologia. E hoje nós temos um quadro muito especial, que é um quadro onde eu separo algumas perguntas do pessoal que passa aqui no canal, que participa conosco, que nos ajuda também a fazer o nosso conteúdo, e eu vou ler algumas perguntas e procurar responder essas perguntas. Eu sei que essas respostas vão ser úteis para a própria pessoa que perguntou, como também vão ser respostas úteis para você que não perguntou, mas que vai saber a pergunta, a resposta, e isso pode acrescentar conteúdo para você. Lembrando que, se você tiver perguntas a fazer para mim, a fazer aqui no canal, sobre teologia, claro, você pode mandar a sua pergunta, pode usar até os comentários desse vídeo para escrever a sua pergunta, ou você pode mandar em outros comentários de outros vídeos, ou mandar até pelo nosso e-mail, tá bom? Como também você pode ser membro do nosso canal, membro do canal tem prioridade para ter as suas mensagens lidas e respondidas, e também tem um acompanhamento, seja no grupo de pesquisa, seja nos cursos que nós temos à disposição dos membros. Clica ali no Seja Membro e dá uma olhadinha nos pacotes que nós temos à sua disposição. Bom, vamos aqui para as perguntas. E a primeira pergunta é do nosso amigo João Galvão. João Galvão é nosso amigo aqui do canal já há algum tempo, tem participado conosco. É uma pessoa inteligente, uma pessoa que demonstra muito interesse em aprender cada vez mais. Inclusive, o João é membro aqui do canal e agradeço ao João pela pergunta, pela participação aqui conosco. E ele pergunta o seguinte: professor, a dogmática de Karl Barth tem uma tradução de 2019. O que você acha dessa tradução? Não vou citar o nome da editora, não vale a pena? Esse comentário, essa pergunta, ele fez no vídeo que eu fiz de 5 livros de Karl Barth. João, você está se referindo, né, a esse livro daqui, que é um livro de 2019, que ganhou como título A Dogmática Eclesiástica. Mas eu posso garantir para você que esse livro não é A Dogmática Eclesiástica de Karl Barth. Esse livro é apenas um breve resumo de alguns temas presentes em obras de Karl Barth, é apenas um apanhado, né, de alguns comentários isolados que Karl Barth fez sobre alguns assuntos que têm relação com a dogmática, com a teologia sistemática, mas está longe de ser a sua legítima dogmática eclesiástica. A dogmática eclesiástica de Karl Barth é uma obra imensa, uma obra de 14 volumes, né? De 14 volumes bem volumosos, grossos, né? Com muitas páginas. É uma obra de mais de 10.000 páginas. E mesmo assim ela terminou incompleta, porque Barth morreu sem ter terminado o último volume em que ele falava sobre a escatologia. Então é uma obra maior do que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, bem maior do que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que já era uma obra bem volumosa. E essa obra, infelizmente, não há tradução para o português. Essa obra foi escrita originalmente no alemão, né, que é a língua nativa de Karl Barth, mesmo sendo suíço, mas de uma área da Suíça que falava alemão. Essa obra já foi traduzida para o francês, já foi traduzida para o inglês, mas não tem tradução para o português e nem previsão para isso, e eu acredito até que nunca terá, porque seria muito caro fazer uma tradução de uma obra tão grande, fazer a edição, a publicação de uma obra imensa, que não é uma obra popular cá entre nós, né? Não é uma obra que venderia milhares e milhares de volumes, então provavelmente é um investimento que não teria nem o retorno para pagar o próprio investimento, apenas os especialistas adquiririam, né? Como pesquisador de Karl Barth, acho uma pena, claro que eu gostaria muito de ter a dogmática eclesiástica de Barth
traduzida para o português, mas não terei. Já li em inglês, né? Já tive acesso a ela em inglês, mas mesmo assim não é muito fácil de adquirir, de comprar, tem que importar. Não é fácil e nem é barato fazer esse processo, mas um amigo querido, também pesquisador de Calbart, me emprestou, que foi o professor Manuel Bernardino, para a composição da minha tese de doutorado. Tá bom? Então, essa versão que você cita é apenas um apanhado, nada tem a ver com a verdadeira dogmática eclesiástica de Calbart, e obrigado aí pelo apoio e pela pergunta. Também nós temos aqui uma pergunta, não é bem uma pergunta, é um comentário do Magno Carvalho, e ele fez esse comentário num post, né, num quiz teológico que eu publiquei lá na comunidade, que eu aproveito para chamar a sua atenção de passar por lá, passar na comunidade. Quase todo dia tem conteúdo, tem dica de livro, tem enquetes, tem quiz. E esse foi um quiz que eu fiz perguntando qual dos 4 teólogos listados não era um teólogo belga ou um teólogo nascido na Bélgica. Porque muitas vezes nós não sabemos, mas países como a Bélgica, que a gente lembra muito de Estados Unidos, de Alemanha, né? Mas nós temos, por exemplo, grandes teólogos nascidos no Uruguai, na Argentina, no Peru, no México. Nós temos grandes teólogos nascidos na Bélgica, nascidos em Portugal, nascidos em países que são considerados periféricos, né, desse mundo intelectual. E na Bélgica, embora não seja bem um país periférico, né, mas é um pequeno país de língua francesa, mas que teve e tem grandes e importantes teólogos. E nessa enquete que eu fiz, um teólogo não nasceu na Bélgica e outros 3 nasceram, e era para a pessoa indicar quem não nasceu na Bélgica. 49% disseram que foi Jean-Louis Ska, 21% que foi o Moint, 18% que foi o Guéchet, o Adolphe Guéchet, e 12% que foi o Konings. Eu acho que muitas pessoas se enganaram em relação ao Konings, porque o Johann Konings viveu muitos anos no Brasil, ele era mais brasileiro do que belga, mas ele nasceu na Bélgica, sim. E aí o Magno comentou, eu sei que o Konings e o Ska são belgas. Daí fiquei entre o Moint, o Joseph Moint, e o primeiro que não conheço, que é o Adolphe Guéchet. Chutei no Moint, pois o nome parece francês. Olha, você chutou e marcou um golaço, né? E acertou no seu chute. Foi, de fato, Joseph Moint. Ele nasceu na França, é um teólogo francês. Mas os nomes se parecem muito, porque a Bélgica também fala francês, é um país de língua francesa. E muitas pessoas marcaram errado, marcaram o Jean-Louis Ska, mas ele também é um teólogo belga, né? Então, Adolphe Guéchet e o Jean-Louis Ska nasceram e vivem na Bélgica. O Ska, o Guéchet, já é falecido. O Moint é teólogo francês. O Konings, mesmo tendo vivido muitos anos no Brasil, nasceu na Bélgica. A outra pergunta é do Leandro Marques. Professor, boa tarde. Quem poderia ser considerado hoje o maior teólogo do Antigo Testamento ainda em atividade? Abraço. Bom, essa é uma pergunta também interessante. Eu diria para você, né, para vocês que estão acompanhando aqui o nosso vídeo, na minha modesta opinião, o teólogo sobre o Antigo Testamento que eu prefiro é o Thomas Homer, um grande teólogo, né? Ele é o responsável principal por essa obra da editora Loyola, o Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, uma obra enorme, né? Que é uma consulta, tem quase 1000 páginas, quase 900 páginas. Sempre que você quiser saber algo sobre um livro do Antigo Testamento, inclusive os deuterocanônicos, pesquisar essa obra, ela é muito importante. E o Thomas Homer é um teólogo protestante, né? Muitas pessoas, por verem ele participando e escrevendo aqui no Brasil em editoras católicas, acham que ele era católico, né? Que ele é católico, mas ele é
um teólogo biblista protestante, é um professor alemão de língua hebraica, de Bíblia hebraica, professor alemão de Bíblia hebraica da Faculdade de Teologia da Universidade de Lausanne, na Suíça, e catedrático do grupo de História Deuteronomista da Sociedade de Literatura Bíblica. Tem também esse livro aqui, recentemente publicado pela Vozes, Thomas Homer e Israel Finkelstein, que é um grande arqueólogo, As Origens da Torá. Então, eu diria para você, segundo a minha predileção, o maior teólogo de Antigo Testamento é o Thomas Homer. Tem também um grande teólogo chamado George Forer, americano, né, estadunidense. Esse livro aqui é bem antiguinho. E eu diria para você que brasileiro, já falecido, né, faleceu em 2012, mas o biblista brasileiro mais importante na área de teologia bíblica, principalmente na área de Antigo Testamento, é o queridíssimo Milton Schwantz. E aqui tem um exemplo de um livro do Milton, O Direito dos Pobres, tem um comentário dele sobre o livro de Ageu, e vários outros livros bem baratinhos e de muita qualidade. O grande teólogo bíblico sobre o Antigo Testamento do Brasil é, com certeza, o Milton Schwantz, tá bom? E uma outra pergunta é do Jonas Antônio: Calbart era arminiano ou calvinista? Isso aqui é uma pergunta simbólica, né? Porque as pessoas, elas têm muita dificuldade de pensar fora do binômio, né? Fora do dualismo. A mentalidade das pessoas, ela foi formatada para pensar em uma coisa ou outra. É sempre uma coisa ou outra, em que uma exclui a outra. Isso é típico da mentalidade dualista. Ou é arminiano, ou é calvinista, ou é direita, ou é esquerda, ou é conservador, ou é liberal, ou é protestante, ou é católico, né? Enfim, e esses binômios, esse dualismo, ele é profundamente empobrecedor, porque a teologia é muito mais ampla, variada, profunda do que uma coisa ou outra coisa. Os grandes teólogos vão muito além desses binômios, né? Vão muito além desses rótulos. Calbart, por exemplo, no final da sua vida, tinha alcançado uma maturidade cristã, uma maturidade teológica tão grande que ele ia um domingo na celebração de igreja protestante, de igreja reformada, e no outro domingo ele ia na celebração de uma igreja católica. Isso ele já era depois do Vaticano II, ele já tinha quase 80 anos de idade ou mais, e ele chegou num nível de liberdade, de independência tão grande que ele não se preocupava com rótulos, e ele ia na celebração reformada, na celebração católica, e como é bom poder ser livre, né? Como é bom não precisar ser escravo dos rótulos denominacionais, ainda mais num país como o Brasil, em que os rótulos das denominações são tão cerceadores, tiram tanta liberdade das pessoas, aprisionam tanto. Como é bom ser livre. E Barth não era nem arminiano e nem calvinista, ele era um teólogo original, um teólogo profundo, que conhecia Calvino, que falava sobre Calvino, mas que tinha rompido com essas barreiras, né? E hoje em dia é muito triste quando uma pessoa ouve um conteúdo que ela gosta, ela considera conservador, mesmo que não seja. E quando ela discorda, ela acha que é liberal, né? E esse é um dualismo horroroso, estéril, cerceador, aprisionador, que uma teologia de verdade vai muito além disso, e por isso Calbart foi muito além desse dualismo entre arminiano e calvinista. Ele estava muito além dessas questões. E, aliás, para a gente entender quão limitada é a discussão entre Armínio e Calvino, como se você tivesse uma piscina olímpica. Se não me engano, uma piscina olímpica tem 50 metros de comprimento, né? Nem sei qual é a profundidade, e você tira 2 copos d'água, 2 copos descartáveis de 200 ml. Qual é a diferença que faz para uma piscina olímpica cheia você tirar dela 2 copos descartáveis de 200 ml?
faz nenhuma diferença, concorda? Então, mal comparando, a teologia é essa piscina olímpica, funda, cheia, né? Extensa, com muita coisa ali dentro. E Arminio e Calvino são 2 copos de água de 200 ml. Para você ter uma ideia de que a teologia é muito maior, é muito mais profunda do que qualquer dualismo, ainda mais esse, né? Que muitas vezes as estruturas eclesiásticas elas acabam criando. Então eu separei essa pergunta justamente para dar essa resposta, não como uma crítica ao nosso amigo que enviou a pergunta, mas para responder a ele, tantas pessoas, mas para criticar as estruturas eclesiásticas que no Brasil são muito tacanhas, são muito limitadas intelectualmente, eclesiasticamente, e acabam querendo colocar todo mundo numa camisa de força, querendo colocar todo mundo num quadradinho muito limitado, e a teologia vai muito além disso, por isso que eles têm tanto medo da teologia, por isso que eles criticam tanto os teólogos de formação que estudam isso de maneira séria e, mais do que isso, de maneira independente, como é o caso desse canal, que é um caso raro, muito raro, porque outros canais de teologia geralmente não são independentes, né? E isso diz muito no conteúdo que é produzido. Então, se você, agradeço a quem mandou as suas perguntas, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, e se você tiver perguntas, dúvidas, envia para a gente também, que se for possível a gente faz um vídeo respondendo e comentando. Um abraço e até o próximo Café com Teologia.